Uma boa tarde, Canvetes. Boa tarde, fãs do canal. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, aí, galera. Boa tarde. Tarde pro shake. Eu sou o Kenzo, pra quem não me conhece. E é uma satisfação imensa ter vocês aqui conosco hoje para celebrar o trabalho realizado por vocês, pelos nossos membros e pelo grupo. 2 anos atrás a gente realizou a primeira edição do Prêmio Axel. E hoje estamos felizes de poder concretizar o sonho de uma segunda edição. O Prêmio Axel foi criado como uma forma de reconhecer o esforço e a dedicação dos membros que se destacaram durante os últimos 2 anos, com suas dublagens, edições e muito mais. Por isso, hoje, vamos celebrar as pessoas que deram vida para os projetos do Quartel Canvete. Gostaríamos de colocar um vídeo institucional para vocês. Olá, canvetada. Aqui quem vos fala é André Mota, vulgo Tio Logan. Mas pra quem não conhece, infelizmente eu sou o Tio Logan. Meu Deus, e agora? Tudo bem, peguei aquela noite, fiquei a noite inteira. A gente não tinha a cifra, né? Então eu fiquei. Onde está a criança que nunca teve pesadelo? Estamos falando do Chase. Eu escolhi família. Diferente de você. Eu sou o Andy Fonseca, dublador e editor do Quartel Canvete. Você conseguiu, Story! Vamos ser melhores amigos pra sempre! Até morrer! Catinga de lugar onde a lei se acomodou. É Andy Fonseca. Saudações, pessoal. Muito obrigado. Eu fui ficando cada vez mais nervoso conforme ele foi falando aqui, dando a introdução. Fala pessoal, aqui é o Diego Viana e eu faço o Encélado, o Trovão, que é basicamente o barulho do Hi-Fi. Coisa que eu acabei pensando quando o Lucas me mandou esse personagem para eu fazer foi: quem é o Apolo? Ó deusa de brilhantes olhos. Alquimia se aprende na prática, pequenino. Essa não é mais sua casa! Você não é mais meu filho! Olá, internet. Legal, então eu já conheci o Heavy, então é aquela coisa. Quando o Lucas falou, você vai fazer o Heavy, por dentro eu falo. Certo. Eu só vou postar alguma coisa quando eu tiver certeza que eu vou vencer. Eu passei pro Ash de forma de teste, com um protótipo bem concorrido e tal. Pensei que eu não fosse passar, inclusive. Acabei passando. Obrigado. Somos nós que fazemos as perguntas aqui. Você não. Fala, galera. Eu sou a Gabi Lazos e em Metal Family eu empresto a minha voz pra Vicky. E, cara, a Vicky, ela é maravilhosa. Aumento! Mas quando eu tenho um par de reis é só passo. Eu pego o dinheiro, você pega a refém. E eu fiz a Sierra em Reading Gore. Da mesma jeito que eu tenho medo de filmes de terror, então eu dublei o filme de olho fechado. Bom, e aí? Bem-vindo de volta, cara. Pega meu conselho, não se deve nunca sair sozinho. Saudações canvetadas, eu sou Jefferson Santos e eu dou a voz ao Axel em Never Hike Alone. Porque a última dublagem que eu tinha feito aqui pro quartel, antes do Galeão, tinha sido o Aprendiz dos Alquimistas, né? É um personagem que saiu bastante da minha zona de conforto, cara. Dificilmente haveria algo de calor. Aqui. Tudo o que quero é saber como sair deste maldito oceano. Eu sou Guilherme Rodarte, dublador do Quartel Canvete há 4 anos. Essa definitivamente foi uma das minhas dublagens mais divertidas de todas. Principalmente porque Dan é um personagem completamente maluco. Opa, viu curto. Tá aqui o coentro que você me pediu daquela vez. O que aconteceu? Ai não! Intrusos! Cacete! Tá tudo bem. Não foi nada. Perceberam que esse é bem o tipo de personagem que o melhor me encaixa. Sim, eu prometo ao Senhor que eu vou estudar música todo dia. E aí, gavetada? Meu nome é Heloísa Bueno e eu sou a dubladora da Vini, de Run Sheckle ou Desgarrados. Roubando? Nós parecemos ladrões pra você? E aliás, se a gente não achar ela hoje, a gente morre. Além daqueles que me enfrentam, nada mais, nada menos que a
a própria chegou a hora na qual eu faço a protagonista, a Mungeli. Foi muito incrível fazer a Mungeli porque ela é bem o meu tipo de personagem. Ela é maluca. Muito prazer. Eu me chamo Manuela Gabarrões e sou eu quem dou voz à Zaida da versão dublada brasileira e a Gretchen. Ai, meu pâncreas. Pelo menos eu tô viva e mantendo minha dignidade. Isso é um hambúrguer? Bom, fazer a Zaida pra mim não foi grandes desafios, já que eu usei muito da minha voz normal, né? Só dei uma entonação e também incorporei a personalidade da Zaida. E ela é mais ou menos como se fosse aqueles adolescentes onde tudo é um saco, sabe? E aí, tudo bem? Eu sou o Márcio Oliveira. Beleza? Então, vim falar aqui um pouquinho de Shrek, né? A minha experiência com Shrek. Eu sou o Márcio Oliveira, ou Mestre Anão. Vim aqui hoje para falar um pouquinho da minha experiência e participação em Hakurei como Hermes. 200 contos, sua fodida! Tá pra nascer mulher que me vence nos dardos! Por que sempre me chamam pra fazer esse personagem? Porque eu faço bastante anões. Eu gosto muito de anões. Saudação aproveitada, eu sou o Mac Dover e dou voz ao Bane. Ambos competirão pela sagrada armadura de bronze de Pégaso e o vencedor se tornará o cavaleiro da honrada Ordem de Atena. Saudações Cavetadas, meu nome é Mark Dovel e eu sou o dublador do Kiki em Cavaleiros do Zodíaco com Prelúdio de Pégaso aqui no Quartel Canvém. Dublar o Kiki foi uma experiência e tanto. É muita maldade, Isaac. E se tentarmos com carinho expor nossos sentimentos pra eles? Mas é o personagem Benny em La Brecha, ou A Brecha, como ficou aqui na versão dublada do Quartel Canvém. Eu chegar a fazer o Benny foi uma coisa bem do nada. About the character development, because in the original franchise, it's often known to have shallow characters. How did you approach to creating more deeper characters with my last question for you? Did you guys watch it? The Portuguese dub, our dub? Pessoal, eu sou o Paulo Piazza, faço parte aqui do Quartel Canvete e eu gravo o Jared Grace nas crônicas de Spider-Week. Eu tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês como é que é fazer parte, né, dessa equipe de gravação. O projeto no meu lugar, ele terminou de uma forma maravilhosa, então não tenho arrependimento, não tenho nenhum arrependimento. Foi bastante legal editar, eu tentei puxar um pouquinho mais a fantasia mesmo. E eu dou a voz ao Chris, do curta Finlay, um curta de terror, eu acho. Mas que foi bem legal gravar, foi algo novo pra mim, né? Eu nunca tinha feito algo desse gênero, né? Foi desafiador porque eu tinha acabado de sair de uma virose. Já acabou? Quando é que você vai parar com isso? Pô, esse reflexo tá muito forte na minha careca. Olha só, tá mostrando. Está demitida. Você tem sérios problemas de atendimento. Além disso, é muito incivilizado. Sem mais, contratamos alguém com muito mais carisma. Este é Marcos. Howdy, cavetada, tudo bom com vocês? Sou o Rogério Batista, dublador do Sr. Rabos. Ele foi fora da minha zona de conforto. E quando eu digo fora, foi bem fora mesmo. Eu não tô acostumado a dublar personagens convencidos. E o Sr. Rabos é um auge do convencido, vamos dizer assim, pra mim. Então, eu peguei. A Hermione sempre salvava o grupo. Se a Annabeth estivesse aqui, ela teria um plano. Porque você não conheceu minha irmã ainda. Não, o que aconteceu? Eu falei que era a Caroline. Não é cabelo. Exato. Márcio. Questão de dublagem, eu falei assim, nossa, dublagem a gente já faz direto, né? O pessoal já conhece minha voz, tá cansado às vezes de ouvir minha voz nos projetos. Eu também fiz um desenho. Ele é meu livro preferido. Obrigado. E aqui no quartel, nós não buscamos apenas trazer produções com a maior qualidade possível, mas também continuar elevando esse nível de qualidade. Isso não seria possível se nossos membros não buscassem continuamente aprimorar suas habilidades e melhorar a forma de trabalho do grupo. As categorias que nós escolhemos como forma de reconhecimento são as seguintes: performance em longa duração, performance vocal épica, edição e adaptação, dublagem em voz original,
caracterização e antagonismo, e por último, revelação e canto. A gente vai começar com a performance em longa duração. E talvez um dos maiores desafios para um dublador seja conseguir interpretar um personagem ao longo de vários anos de uma forma que seja dinâmica e autêntica. Cresceu juntamente com o personagem, dando ao público senso de familiaridade, mas sem cair na mesmice. Reinventar-se sem nunca perder a essência. E nesta categoria, o prêmio de melhor performance de voz em série contínua, por consistência, evolução e construção do personagem ao longo do ano, vai para Paulo Piazza, com a dedicatória pela longevidade impecável e pela construção vocal que marcou uma era. Um legado em audiodrama. Parabéns, Paulo. Muito obrigado, gente. Eu deixei ele no cantinho aqui. Opa, bati no microfone. Bom, gente, faz 6 anos que eu comecei a gravar o Jared. Foi em 2020, eu acho. Eu preparei um discursozinho rápido, tá? Eu não vou tomar muito tempo, porque eu sou horrível em discursos. Mas vamos lá. É meio surreal lembrar disso, né? Lembrar como que começou essa jornada no Jared. Faz muito tempo, aconteceu muita mudança, tanto pra mim quanto pro grupo, né? Nessa duração. Esse prêmio ele tem muitos significados, inclusive... Eu não acho que vale a pena entrar aqui, mas uma promessa do Lucas feita em 2019, mais ou menos. Ele se concretizou nesse prêmio aqui. E vamos lá. Viver esse personagem por muito tempo foi um aprendizado, assim, constante mesmo. Desde que eu tava começando ali, né, a me dar melhor na dublagem e tudo, que eu já comecei com ele, até o final. Ele me ajudou a melhorar a minha interpretação, tanto de personagens quanto de texto. Porque eu escolhi ler o livro inteiro mesmo pra fazer o personagem, pra pegar todo o contexto, tudo que estava acontecendo. E ele me ajudou também a ter muitas ideias de performance que eu acho que caberia com o personagem, né? Algumas coisas acho que até o Lucas ficou um pouquinho irritado às vezes, porque eu adaptava sem falar pra ele, eu só mandava desse jeito mesmo. Acabou dando certo. O Jared, ele tem muito de mim, né? Eu tentei deixar a minha marca nele, pelo menos do jeito que eu acho que ficaria legal, porque eu cresci com esse personagem, né, por causa do filme de Spider-Rick, eu não sei se vocês já assistiram, mas ele fez parte da minha infância, então eu gosto bastante. Foi uma longa jornada, cansativa às vezes, porque ler um livro inteiro pra gravar quase no mesmo dia é complicado. Mas valeu a pena cada segundo. Então eu queria agradecer demais todo mundo do quartel, o Lucas principalmente, né, que confiou em mim pra esse trabalho, que foi um trabalho longo. E a administração do grupo, né, por ter mantido o projeto ativo sempre, né, ele já foi concluído, né, mas teve momentos que ele ficou no hiato até que grande, né, um espaçamento grande, e a gente sempre continuou com projetos, foi bem legal. É quase como que eu tivesse vivido um sonho, né, de viver esse protagonista, que, como eu falei, fez parte da minha infância, fez parte do meu crescimento, eu gosto bastante. E agradecer todos os meus colegas de elenco, né, e também os membros aqui que estão presentes aqui nessa premiação. Vocês são incríveis, de verdade. Sem cada um de vocês, a alma do projeto e do grupo não seria essa, né, não seria a mesma coisa. Então, e também mandar um agradecimento especial para todo mundo que acompanha, né, que eu acho que é um pouco importante. Se o projeto durou tanto tempo é porque vocês deram combustível, vocês fizeram acontecer. Então, valeu, gente, pelo reconhecimento, de verdade. O prêmiozinho tá aqui do lado, não dá pra deixar ali na câmera, mas tá aqui do lado. E é isso, gente. Foi um discurso basiquinho, mas de verdade foi de coração. Muito obrigado pra todo mundo. Muito obrigado, Paulo. A nossa próxima categoria é a performance vocal épica. Existem vários fatores que se combinam para dar vida a uma canção memorável. Uma letra inspiradora, uma melodia envolvente e, sem sombra de dúvidas, uma voz poderosa e impactante. A voz transforma as palavras em emoções e a música em algo inesquecível. Assim, o prêmio de melhor performance vocal épica, por escala, resistência vocal e narrativa grandiosa, vai para Márcio Oliveira, com a dedicatória. Aê! Menestrão! A voz que transforma a música em lenda. Parabéns, Márcio!
Aqui está o prêmio. Muito obrigado. Peraí, deixa eu pegar aqui para ler. Muito obrigado. Então, desde 2018, quando eu conheci o Saguista e a gente começou a conversar sobre afinidades nerds, senti que o QC, né, que veio ter esse nome, né, o QC Dub, veio a ser o QC Dub só um tempo depois, todo mundo sabe por quê. Eu senti que era um lugar bom para se estar, né? Comecei primeiro com o Sr. D, né? Eu acho, se não me falha a memória. E fui fazendo outras pontinhas, né? Personagens maiores depois. Sem aquela neura que eu sempre digo. O projeto é sempre mais importante, né? Até apareceu um audiolivro que eu narrei inteiro, né? E outro que não vingou até então. Até coloquei entre parênteses aqui. Os lobos choraram, porque então eu não tinha a informação. Até então eu não tinha informação que, né, esse projeto estava de pé, até que saiu nessa semana. Surpresa! Né? E tá. E o Saguista um dia me mandou um áudio, né? Dizendo que de madrugada ele ficou escrevendo um bagulho muito louco e queria que eu participasse cantando com heavy metal, né? E com base nas bandas que a gente escuta, que a gente já conversou sobre, que temos de referências. Só que aí quando eu fui ver, era um texto gigante, que mais parecia um conto. E aí eu fiquei com medo, porque eu tinha consciência que precisaria adaptar muita coisa. Eu tive que alterar algumas partes e cortar várias outras. E ainda assim o Saguista acreditou no que eu estava fazendo, né? O processo foi intenso, junto com o Rafael Zick, né? Que é quem está tocando, quem está produzindo o instrumental. Porque eu pedi para ele gravar um instrumental gigante, né? Com base nos acordes que a gente tinha tido ideia. Ele fez um instrumental gigante, eu fui cortando e encaixando o que eu ia criando, né? E o processo durou quase um ano, só esse. Mas ainda faltava criar backs, as partes femininas e lapidar meu próprio vocal. Aí teve gente que entrou e saiu e que tornou o projeto mais complexo. Então eu acredito que chegamos agora num formato satisfatório, só que ele ainda não acabou, né? Ainda está sendo montado, né? E esse processo de composição não foi comum do Lucas, agora eu digo o nome do Lucas, não só Saguista, porque foi uma coisa muito legal, uma obra literária bem bacana que ele escreveu, e foram feitos muitos retrabalhos. Então, resumindo, eu agradeço primeiramente a Deus por ter me capacitado para conseguir cantar, ao Lucas por ter me escalado para adaptar e cantar essa música, ao Andy que esteve comigo durante grande parte do processo, onde a gente ouviu e reouviu e pedimos para fazer várias alterações. E agradeço também a todos que fizeram parte, direta ou indiretamente, que estão ou não estão no processo, mas que de algum jeito deixaram ali a sua marquinha, seu DNA nessa música. Então eu agradeço por esse prêmio, Quartel. Obrigado. É nóis. Muito obrigado, Márcio. E agora a gente vai entrar numa categoria um pouco mais técnica, sendo a edição e adaptação, que vai incluir 2 prêmios. O primeiro deles é a excelência em edição e pós-produção de áudio. O trabalho de edição, em se tratando de dublagens e audiodramas, muitas vezes não está nos holofotes, tal qual um contra-regra no teatro. Porém, uma edição bem feita faz uma diferença gigantesca. E é esse um trabalho muito minucioso, que requer muita atenção aos detalhes e dedicação por horas e mais horas, até tudo finalmente ficar perfeito. Se hoje no nosso grupo temos dublagens bem feitas, agradáveis e que alcançam um padrão profissional, muito disso vem do esforço incansável dos nossos editores. E dentre eles, por qualidade técnica, precisão, impacto na sonoridade final, entregamos o prêmio de excelência em edição e pós-produção de áudio para Jefferson Santos, com a dedicatória pela precisão técnica e a maestria em dar forma e brilho ao som, um mago da pós-produção. Parabéns, Jeff! Aê, Calvo! Muito obrigado, gente. Eu quero primeiro agradecer a Deus, né? Segundamente, a 2 pessoas que estiveram comigo durante todo esse projeto, que foi o Andy Fonseca e o Lucas, que estão também presentes aqui agora. No início, eu apenas queria dar voz ao Tom Skelton quando eu entrei no grupo, né? Mas graças ao Lucas, que teve confiança em um jovem que tinha acabado de entrar, eu tinha só 14 ou 15 anos de idade, fez com que eu
tivesse mais confiança, né? Com que eu estudasse toda a obra, que eu... Foi literalmente o primeiro livro que eu terminei de ler. E não foi porque algum professor tinha me pedido numa sala de aula, coisa do tipo, não, foi porque realmente a confiança que o Lucas colocou em mim naquele momento me fez realmente me dedicar mais, me fez querer ler aquele livro. E quando eu fui me dar conta, eu já estava ajudando o Andy a editar o projeto, que na época ainda era só dele, e do nada esse projeto, o Andy estava ali me ensinando muita coisa, ele estava abrindo meus ouvidos para como cuidar do áudio e minha mente para um mundo de criatividade que eu entrei, portas que eu realmente não sabia que eu tinha. E ao assumir como editor principal do projeto, eu apliquei tudo que me foi passado pelo Lucas e pelo próprio Andy, já que graças a tudo que o Lucas me ensinou, eu aprendi sobre como criar diálogos e a como extrair o máximo de cada dublador. E eu também aprendi que essa história ela tem muitas camadas, e por mais que ela seja muito focada no Tom Skelton, graças a tudo que o Andy tinha me passado e também o próprio Lucas, eu consegui dar a cada personagem uma personalidade, seguindo a base que o Andy já tinha me passado de cada um deles. Por mais que seja um livro simples, a quantidade de garotos no elenco principal, em sua maioria, às vezes não tem fala, isso quando o livro nos diz quem falou, né? Me deu uma porta enorme para eu conseguir criar, para eu conseguir avançar naquele mundo. E, cara, é sensacional. Eu já estava exercendo minha criatividade para saber qual fala dar para cada garoto, que personalidade que há para cada um. E mesmo quando a gente teve algumas trocas, infelizmente, no elenco, a oportunidade para novos talentos, como o Isaac, o Melk, que, puxa, estão mostrando um talento incrível também dentro desse projeto, cara. E eu tenho só que agradecer a todo mundo que estava lá comigo, agradecer a quem me passou essa oportunidade, agradecer ao Andy, que me ensinou muito. E também eu tenho que dizer que todo esse esforço que eu consegui colocar, não só nesse projeto, mas em Castelo Rá-Tim-Bum, Jovem Príncipe, entre outros projetos que eu já ajudei na edição, não seriam possíveis se vocês não tivessem abrido essa porta para mim. Então eu tenho muito a agradecer a todo o elenco que estava ali comigo trabalhando e também a Lucas e o Andy por terem me dado essa oportunidade. Eu espero estar conseguindo entregar o melhor trabalho possível para vocês. Eu espero que realmente todos estejam gostando. Espero que eu esteja conseguindo agradar o público. E eu quero passar uma mensagem para todo mundo, mesmo os que estão aqui e os que não estão, que é: gente, se esforcem, tá? Continuem sempre se esforçando. Afinal, um dia, quando vocês menos imaginarem, esse seu talento vai ser recompensado. O seu esforço pode talvez não render um prêmio desse, ou até talvez renda para todo mundo do grupo. Mas o esforço ele é sempre recompensado, porque eu mesmo nunca imaginei que ia estar aqui hoje. Então hoje realmente alegra meu coração de maneira incrível. Muito obrigado para todo mundo. Boa, Jeff! Rapaz, tá entregando, mano. Tá entregando sim. Ah, meu Deus do céu, meu coração. Pensei que ia chorar. Né? Meu, não faz isso daí não com o guri, meu, que senão a gente chora. Calma, galera, o Cal tá muito... Vamos falar um pouquinho sobre adaptação. Esse provavelmente é um tema em que é impossível entrar num consenso. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Uma boa adaptação é aquela que consegue ser o mais fidedigna possível ao material original? Ou aquela que mais se aproxima do público que está tentando alcançar? A verdade é que a missão do tradutor é cumprir o máximo possível esses dois objetivos. As melhores adaptações são aquelas que sabem se comunicar com o público de outro país sem perder a essência original. Por isso, reconhecemos o prêmio de destaque em adaptação e tradução, esse trabalho delicado. E um membro que se destacou pela habilidade de transpor a essência do texto e a sincronia foi o Nathan Prado, com a dedicatória pela arte da adaptação que captura a essência e dá voz perfeita ao roteiro original, o elo essencial. Parabéns, Nathan! Obrigado. Obrigado. Boa tarde, galera. Foi uma satisfação receber esse prêmio aqui, porque quando eu entrei no grupo, eu não tinha expectativas de fazer traduções, né? Entrei mais na parte de edição, fiz o teste e tal. Assim, no teste de edição, infelizmente eu tive muitos problemas no decorrer até pra cá com as edições, né? Por falta de organização com os arquivos. Tanto é que começou a sair agora Os Lobos Não Choram, mas
por causa dessas faltas de organização. Mas vai sair, esse ano vai sair, cara. Tô positivo com isso. Mas aí, a primeira tradução que eu fiz pro grupo foi a Timothy, que saiu agora, né? Que na época eu tava fazendo um curso de tradução para dublagem. Eu até comentei com o Lucas. Aí o Lucas falou, pô, que da hora. Então pega o Timothy aí, traduz. Aí esse foi o pontapé inicial, porque depois disso aí foi dando gás, né? Eu fui achando espaço para treinar as traduções e comecei a entrar em contato com o mundo, né? Com animadores, diretores e tal. E graças a esse pontapé inicial que tivemos Labrecha, tivemos Capitana Mundial, tivemos um monte de animações aí, tá vindo mais, tá sempre chegando mais. Foi muito bom, e como foi despretensioso, né? Essa entrada no grupo. Foi um comentário no vídeo de RPG do Nando Moura, que eu vi lá no Quartel Canvete comentando lá um negócio, ô Nando Moura, vem dublar Metal Family com a gente aqui, o Nando Moura não viu, mas eu vi entrando na tela dos caras, pô, da hora, hein? Mandei e-mail, pum, tô aqui. Então é isso, muito obrigado e vamos pra cima, porque aqui, Lucas, esse mês aqui, ó, janeirão, já fechamos mais 2 e vai vir mais produção, então todo vapor, entendeu? Isso aí. Obrigado. Só queria ver um RPG e ganhou foi trampo. Muito bom. Parabéns, vai trabalhar. Minha mãe ainda fala que RPG não dá futuro, hein? Olha aí. Pois é. Meus parabéns, Muito obrigado. bom trabalho. Muito obrigado, Nathan. E nossa próxima categoria, que obviamente não poderia faltar, é dublagem em voz original. Afinal de contas, é a essência do nosso canal hoje. E nesse sentido, eu acho que é importante ressaltar que o objetivo do Prêmio Axie não é determinar de maneira arbitrária quem foi o melhor dublador ou melhor dubladora. Nosso objetivo aqui é premiar as pessoas que se destacaram em seus papéis. E dada a riqueza de talento que temos entre nós, decidimos que para o prêmio de melhor performance vocal em audiodrama não haverá apenas um, mas vários premiados. A dedicatória para todos os nossos incríveis dubladores e dubladoras que se destacaram é pela entrega emocional e o talento em dar vida inesquecível a cada personagem. E agora eu vou anunciar os premiados reconhecidos pela atuação e entrega emocional da voz. Começando pelas vozes masculinas, Fábio Henrique. Parabéns, Fábio! Obrigado. Só aí por isso. Eu vou ler aqui meu script, né? Não, brincadeira. Bom, gente, queria aqui estar agradecendo por esse belíssimo prêmio. Olha que bonito. Olha, gente, olha que bonito. Queria exibir muito ele, só, gente. Eu sei que todo mundo aqui ganhou, mas eu queria mostrar. Olha, gente, que bonito. Enfim, primeiramente eu queria agradecer ao júri por ter, né, votado em mim. É um prêmio que acho que qualquer dublador que se preze gostaria de receber. E, tipo, pô, considerando talentos, toda a equipe do quartel, eu fico muito feliz por ter ganhado isso, porque eu realmente não esperava um dia poder ganhar algo assim, sabe? É muito legal ser reconhecido pelo trabalho que a gente faz. E, tipo assim, eu queria primeiramente dedicar ele ao Zeiko e ao Dino, que são o criador do projeto, né, do Labrecha, e o dublador do Ash, porque, querendo ou não, se não fosse por eles, eu não tinha ganhado. Então, aqui, a gente, pra vocês. E... Foi muito desafiador, porque fazer o Ash é um personagem que tecnicamente ele exige muita técnica, ele exige muita energia, cansa, não é muito fácil de fazer, mas é bom porque a gente se desafia e tal, entrega algo legal, espero, né? Acho que valeu a pena, né? E, enfim, tem muitas nuances e é um personagem que eu gosto muito, foi um baita de um presentaço, assim, eu gosto muito, eu tenho muito carinho de fazer e tal. E pra um ator é muito importante receber um prêmio assim, porque ele fala mais que um bom trabalho bem feito. Eu comecei nesse ramo muito novinho, acho que, sei lá, eu tinha uns 12, 13 anos, quando o grupo me apadrinhou e tal. E aí, desde então, eu venho trabalhando nele, me desenvolvendo, eu venho crescendo. O grupo me abriu muitas portas, tanto pro pessoal quanto pro profissional, e é uma coisa que eu vou levar pro resto da vida, né? Algo bem legal, até o Alzheimer comer. Tô brincando. E, enfim, eu acho que eu vou ser eternamente grato por essas oportunidades, eu espero que surja mais com o decorrer do tempo. E, pô, também queria agradecer que em algum canto dessa tela, eu não sei onde que está o meu mestre, né, o Lucas, que ele fez, acho que, um bom plantio, porque eu considero isso daqui uma ótima colheita. E,
tá aqui, então eu queria muito agradecer por ele ter confiado em mim lá atrás, lá quando fui fazer o teste por Rony Weasley, que eu não posso esquecer que foi por causa disso que eu entrei no grupo e agora eu estou aqui e ganhei o prêmio. Espero que esteja nas próximas premiações, nem que seja só pra bater palma pros meus colegas, porque todo mundo aqui é muito talentoso e tal. Enfim, eu espero contar contribuindo com o grupo por vários anos e é isso, gente. Obrigadão. Muito obrigado, Fábio. Faustão, velho. Em seguida, Velho sou eu. a gente gostaria de homenagear um dublador que se despede, mas marcou dublagens com a sua voz, principalmente Metal Family. André Mota, um dos nossos principais cantores, que ajudou a dar voz a outros personagens e teve um longo histórico aqui conosco. Parabéns, André. Vou te bater, André. Vou te bater. Calma aí, que eu fiquei nervoso. Não, eu vou bater nesse cara. Como ele ousa O computador chegou até a travar. Calma aí. Ó, o prêmio, dá pra ver o prêmio aí? Gente do céu. Bom, tá tudo travado aqui, mas vou continuar assim. Só vai. Vamos lá, ó. E isso daqui, gente, esse prêmio aqui, depois eu vou usar a colinha minha aqui. Ele significa tanta coisa pra mim, sabe? Eu comecei também muito cedo na dublagem, eu tinha uns 9 para 10 anos, né? Influenciado pelo meu pai, que na sua juventude era locutor, né? Então foi ele que me inspirou a entrar nesse ramo da dublagem, a gravar, mesmo que inicialmente só brincando. E aos poucos eu fui me aperfeiçoando nisso, fui tomando coragem para tentar fazer alguns projetos como Metal Family. E eu acredito que de certa forma tenha ido bem, né? Tenha construído uma história, um negócio bem legal. E Metal Family, ele... Toda vez que eu vejo Metal Family, eu recordo do primeiro dia que eu conheci o Lucas. Ele tava tirando xerox de um livro. E ele falou assim, ó, vou demorar um pouquinho, mas já te respondo, tá? E ficou lá tirando xerox lá, e nunca mais. Até hoje esperando. Caraca, a Xerox demorou tanto que travou o cara aqui. Oxi. Caralho! A Xerox do André. Tô tirando o Xerox do André ao vivo, gente. Meu Deus, aí voltou. Responde o cara, Lucas. Ele foi tirar a Xerox da colinha. Tá sem som? Agora tá mutado. André, não estamos te ouvindo, homem. Tá sem som! Fizeram calar o André. Tanto que perdeu a voz, acabaram com o cara, velho. Olha o que faz com a gente. André. Voltou? André, a voz que o Discord não conseguiu calar. Calma lá. Continuando. Aí o Lucas me perguntou assim, quem é o senhor que gravou pra você? Aquele personagem do Metal Family. Eu parei e pensei, fui eu mesmo, né? Aqui é que fala assim, não é, rapaz? Bom, vou gravar, vamos lá. E aí, depois disso, gente, eu tô aqui há tanto tempo que eu já nem sei mais. E bom, tô começando a ficar emocionado com isso. Eu também estava passando por um momento bem complicado, bem difícil na minha vida, né, lidando com uma depressão bem profunda, e o quartel, vocês me ajudaram muito, sabe, a me desenvolver tanto como profissional, tanto quanto como pessoa. E bom, ainda estão me escutando? Sim, estão. Relaxa. Agora eu vou ler meu livrinho aqui, tá? Bom, vamos lá. Primeiramente, meu mais profundo agradecimento a Deus, aos meus queridos pais, que são a base de tudo que eu sou e de tudo que faço. As poucas pessoas que acreditaram em mim, mesmo quando eu mesmo já havia perdido a fé em mim. Muito obrigado, Lucas. Tão lindo, mas por tudo que representa na minha vida. Pela oportunidade, pelo companheirismo,
pela amizade e, acima de tudo, pelo respeito. Saiba que sou eternamente grato a você. Agradeço também ao público que sempre me tratou com tanto carinho, respeito e admiração pelo meu trabalho, e foi uma honra poder dar vida a tantos personagens através da minha voz. Aos meus amigos, colegas de profissão e a todas as pessoas incríveis que encontrei ao longo dessa caminhada, muito obrigado. Foi uma honra imensa conhecê-los e poder compartilhar momentos inesquecíveis com todos vocês. Peço desculpa pelas vezes em que não fui o melhor colega, amigo ou profissional. Todos nós enfrentamos batalhas internas que muitas vezes não transparecemos. E nesses momentos, muitos de vocês me ajudaram sem nem saber. Foram gentis à sua maneira e isso é algo que jamais esquecerei. Para mim, esse prêmio representa mais do que um simples reconhecimento. Ele é a personificação de um sonho que há muitos anos um garotinho, com lágrima nos olhos, entregou a Deus. Não era a busca por bens materiais, fama ou ambições vazias, mas sim o desejo sincero de poder se sentir vivo, sendo exatamente quem ele era. Hoje sei que ele está em paz em algum lugar, sorrindo. Por fim, desejo a todos muito sucesso, saiba que guardo um imenso carinho e principalmente admiração por cada um de vocês, que todos possam alcançar seus sonhos, fazendo o que amam e sendo sempre fiéis a si mesmos. Nunca se diminua. Todos nós temos talentos que muitas vezes nem imaginamos. Siga em frente com amor, respeito e principalmente com dedicação, e você certamente encontrará o seu caminho. Muito obrigado a todos. Você que não gosta do Wolverine. Eu trabalho, Charles. Muito obrigado, André. E indo para as vozes femininas, nossa primeira premiada é a Manuela Gabarrus. Mas o reconhecimento vem em forma de 2 premiações distintas. Uma para sua performance em voz original em audiodrama e a outra por dublagem. Parabéns, Manuela. É tanto talento que não coube um só prêmio, tá ligado? Obrigado. Tá. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse evento maravilhoso. É muito gratificante poder me expressar para todos vocês e principalmente fazer parte de uma cerimônia que eu sei que foi feita com muito carinho para nós. Eu também queria agradecer a todos que estão presentes aqui e também aos premiados, meus parabéns. E por último, eu também gostaria de agradecer a pessoas específicas. Primeiramente, a minha mãe e o meu pai, que mesmo não entendendo muito bem o que eu fazia dentro do meu quarto, com aquelas gritarias, vozes caricatas de desenho animado e etc., me permitiram me expressar mesmo assim, me aguentando fazer aquelas vozinhas e gritos diariamente. Hoje eles reconhecem que o que eu estou fazendo é um trabalho meu. Isso me deixa muito feliz. Então, muito obrigada, meus pais. Ao Andy Fonseca e ao Jefferson Santos também, por me direcionarem até hoje com várias dicas e pelas ricas análises de cada cena dos personagens que eu daria voz. Vocês me ajudaram a reparar mais na expressividade das cenas, que podem ter certeza que me agregaram muito na hora de interpretar. Então, muito obrigada, Jefferson e Andy. E é claro também, como me esquecer, ao Lucas Saguista, por ter me aceitado lá no grupo em 2020. E por ter me dado inúmeros suportes na minha vida pessoal e profissional. E também pelo carinho, conforto, valorização, parceria e coragem que ele traz para todo mundo do Quartel Canvete. Porque isso faz parte da essência do Lucas. E é isso que eu mais gosto nele, a essência dele. Então, muito obrigada, Lucas. Você faz a minha vida ser mais divertida. E a toda a equipe do Quartel Canvete também, pelo trabalho diário e pelo esforço dado para uma proposta honrosa. Mesmo eu não estando tão presente assim no grupo, eu sinto muito orgulho
de ver o quanto a gente cresceu. Então, parabéns para todos vocês. Eu entrei no Quartel Canvete com a pretensão de fazer audiodramas. No início eu pensei que seria só mais um grupo comum dentre os vários que eu estava inserida naquela época. Mas não, eu descobri ao longo desses anos que esse grupo tem uma essência gigantesca. Calma aí, perdi o texto. Que tem quase vida própria. E essa essência, essa força inserida nele, é devido ao esforço de cada um que passou no grupo. Nunca até o momento eu vi um grupo presenteando seus membros com carinho por fazerem parte de projetos. E menos ainda premiando os membros com demonstrações de carinho e consideração. Mas o Quartel Canvete fez. Ganhando esses prêmios, tendo ele em minhas mãos, na prateleira do meu quarto, me fez acordar cada dia mais com orgulho de mim mesma. E me faz lembrar do carinho que o Quartel Canvete trouxe até o meu quarto. Eu me senti em uma das minhas melhores épocas, o ensino fundamental, onde eu ganhava bastante medalhas e prêmios de participação e de, enfim. E esse sentimento é imprescindível. Quando eu comecei a fazer audiodramas da Coraline, eu me lembro muito bem de avisar pra minha mãe, super empolgada, porque eu havia pego o papel de uma personagem da qual eu já conhecia. Já havia assistido várias vezes o filme da Coraline. Eu acho que foi aí que a minha mãe também ficou sabendo mais sobre o Quartel Canvete. Naquela época eu recebi o livro original também da Coraline, não estou em minhas mãos no momento, tá lá na minha estante, pelo Lucas Saguista. Eu fiquei muito feliz em receber ele e foi aí que a minha mãe passou a amar o Lucas, inclusive. Muito. Ela ama ler e leu todo o livro. Hoje eu guardo esse livro na minha estante como uma grande recordação. Sobre fazer a Zaida, foi igualmente uma felicidade, pois eu dublei uma animação original. Eu acho até que foi uma das minhas primeiras vezes fazendo isso. Então, eu amei o character design também da Zaida e o jeito dela também. Então, foi muito legal dublar ela. E eu confesso que depois disso tudo, dos prêmios, dos projetos e até escrevendo esse roteiro, me pega a pensar, pera, como assim eu dublei algo oficialmente e ainda ganhei um prêmio por isso? É um choque de realidade imenso. Garanto que até o presente momento ainda não caiu a ficha. Eu me sinto muito honrada em poder estar me expressando no presente momento e de verdade, meu muito obrigada por esse momento e que com toda certeza vai estar guardado nas minhas memórias e marca o início da minha trajetória como dubladora. Muito obrigada mesmo por tudo e por terem feito meu 2026 começar mais feliz. É isso. Aê! Obrigada! Chorando. Obrigado, Manu. Fiquei emocionado, Charles. Nossa segunda premiada é a Gabi Lazo. Parabéns, Gabi. Oi, gente. Obrigada. Eu entrei no quartel sem ter intenção nenhuma de ganhar nada, de fazer nada, só como... Ela mesma falou, eu entrei achando que era só mais um grupo normal, que eu participava da época, e que eu ia ficar lá por um tempo, depois o grupo ia desfazer, e daí... Mas não, tô aqui até hoje, já tem uns 5 anos, eu acho, foi antes da pandemia esse negócio. Então eu tô aqui há muito tempo, já vi muita gente vindo, muita gente saindo, já vi um monte de treta rolando. Não sou muito ligada no grupo, mas é porque eu não consigo acompanhar mesmo. Mas eu tenho um carinho enorme por todos vocês, porque eu vejo as dublagens de vocês e os vídeos do quartel. E não sei, foi muito legal todo esse processo. Eu sempre pego personagenzinhas pequenininhas, mas o Lucas me presenteou com a Vicky, que é a minha personagem favorita. E a melhor de todas, tá? E é isso, eu queria agradecer especialmente ao Lucas e ao Andy por estarem sempre comigo conversando. Mesmo sem eu estar acompanhando o grupo, eles fazem questão de vir no meu privado, conversar comigo de vez em quando. Isso é muito importante pra mim. E isso faz toda a diferença pra minha carreira de dubladora.
Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Gabi. Queremos também reconhecer o trabalho de dublagem dos personagens coadjuvantes, que dentro das diversas vozes únicas que marcaram nossas produções, através dos mais variados personagens, e por destaque fundamental em papel de suporte, o membro que se destacou e recebe o prêmio de melhor performance de dublagem coadjuvante é o Rogério Batista, com a dedicatória pelo talento coadjuvante que sustenta a cena e eleva a obra, essencial e brilhante. Parabéns, Rogério. Arrasei. O único cara que eu gosto, digo, é o cara. Obrigado, O nervoso bateu, um momento, pessoal, tô me recompondo aqui. Respira. Quando eu entrei aqui no QC, eu entrei a convite logo falando. Então, tem um lugar que você pode dar uma dublada aqui, só que você vai ter que entrar numa chamada, beleza? Se fosse uma semana antes, mais ou menos, talvez eu teria recusado, mas naquela semana eu falei, mano, eu tô querendo participar mais de dublagem, vou dar uma chance. Beleza, ele mandou o link, entrei no servidor. A primeira coisa que eu encontro é um cara cabeludo, alto, emanando uma aura tenebrosa aí, falando, então, você vai dublar. Então, foi super educado, diga de passagem, mas aí ele falou, ó, isso aqui, eu não quero imitação não, eu quero dublagem mesmo, ó, aqui as bases aqui pra se basear e é isso. Eu olhei aqui e falei, tá bom. O negócio aqui é bem mais sério do que eu assisti. Pra quem veio coisa, tipo, como chama, fandub, assim, que o grupo mais assim, ó, aqui é um negócio escrito, não, o cara tava formando alto, tava formando, mano, aquela energia, e ele falou, tá bom, tem que dar, aqui é mais sério, tem que dar o meu melhor. Fiz o teste, eu acho, nem sei se foi o teste mesmo, eu fiz, passei, aí tá lá o papagaio na Alice. Quando eu entrei em si pro QC, eu vou ser honesto, eu não faço ideia. É uma coisa que eu sinceramente não sei. Quando eu percebi, eu já tava aqui dentro. É uma coisa que eu fui acolhido aqui por vocês e eu muito obrigado. É um grupo que eu tenho muito carinho mesmo e estou acompanhando vocês desde então. E desde então foi só ladeira pra cima, não foi pra baixo, foi pra cima, fui subindo aqui. Participaçõezinhas, participando do projeto aqui, ali, agora, bom, no meu prêmiozinho agora. Agora eu vou ler meu discurso, galera. Primeiramente, vamos lá. Primeiramente, quero agradecer a todos, amigos e familiares que me apoiaram, sempre me incentivando a continuar fazendo o meu melhor. Quero agradecer também a todos que fizeram parte da minha trajetória. Mesmo que não estejam mais seguindo o mesmo caminho, aprendi muito com vocês. E agradeço muito ao QC e todos que estão fazendo parte da minha jornada atual. Estou sempre aprendendo e me surpreendendo com vocês. Como eu disse, quando eu comecei a dublar com uma coisa simples, sabe? Não tava esperando um dia ser reconhecido, muito menos que ganharia um prêmio por isso. Então, quando um dia eu entrei na Cal e fiquei sabendo que o próprio Zeik elogiou a minha dublagem como Sr. Rabos, eu estou incrédulo até hoje, porque eu não acredito naquilo. O Sr. Rabos é totalmente minha contraparte, porque enquanto eu sou mais gentil assim, o Sr. Rabos é o puro orgulho, é uma coisa totalmente fora do que eu faço. Então é meio que eu fico surpreso que ele gostou do que eu fiz. Além disso, ser reconhecido é uma coisa que eu não esperava, porque entre essas dublagens que fizemos recentemente, tivemos a Running Down the Street, e nela eu dublei o Anjo, que querendo ou não, é impossível não falar que ele é muito baseado no Sanji Undertale. E esse foi o personagem que fez eu começar em si a dublar. Não dublar, mas deu um grande impulsionamento. Então, dublar oficialmente um personagem que marcou minha juventude foi uma coisa muito legal. E agora eu agradeço especialmente, eu sei, agradecimento fica logo no começo, mas aqui eu tenho que agradecer especialmente ao Saguista. Porque graças a você, Saguista, graças a você, cabeludo, eu pude atingir aquele temperinho necessário para que o Sr. Rabos ficasse bom. Eu agradeço de verdade a todos e muito obrigado, Saguista, pela ajuda que você me deu. Muito obrigado a todos que estão comigo. E aqueles que estão assistindo, por favor, eu quero ver mais gente aqui no próximo ano. É isso. Agora que a nossa terceira premiada está de volta, queremos ouvir o seu discurso também. Então, mais uma vez, parabéns, Heloísa. De novo! Agora ela tá de volta!
Ai, gente, nossa. Eu preparei um discurso aqui e eu vou tentar não chorar falando ele, então vamos nessa. Bom, primeiro eu queria agradecer as pessoas que me permitiram estar aqui hoje. A minha mãe e o meu pai, porque eles sempre acreditaram nos meus sonhos e me incentivaram a fazer o que eu amo, desse dinheiro ou não. E eles sempre abraçaram essas minhas loucuras de fazer vozes esquisitas escondidas no armário de casa. De verdade, porque eu realmente me trancava no meu armário pra não ter reverb. E isso vai sempre significar mais do que qualquer coisa pra mim. Meu segundo agradecimento vai pro Andy, que ele foi um grande amigo que me apontou o caminho pro QC, né? O Andy foi... Ei, você quer entrar numa seita? Eu quero. E ele cai no QC 5 anos depois. Eu sou muito grata pela nossa história, pela forma com que ela foi se construindo e se fez presente na minha vida. Você é essencial para minha jornada aqui e para toda a minha vida. Eu também preciso agradecer, como todos aqui, ao Saguista. Ele sempre foi um diretor e um amigo, um diretor incrível, um amigo ainda mais incrível. A gente não conversa tanto quanto eu gostaria, mas sempre que a gente conversa, eu sinto todo o carinho e o apoio dele por mim e por todo esse projeto. Eu não consigo nem imaginar o quanto é difícil ser diretor do QC. E mesmo assim eu vejo que ele faz isso com muita garra, determinação e uma vontade enorme. E pra mim isso é muito incrível. Às vezes a gente não concorda em tudo, mas claro, eu admiro muito o trabalho dele. E eu queria deixar um recado para as outras pessoas que não foram agraciadas por esse prêmio. Que o bagulho aqui é se divertir, sabe? Eu sempre fiz todas as gravações me divertindo muito. A Vini foi muito divertida, a Mungelli agora também tá sendo muito divertido. Então, se vocês fizerem isso fazendo porque vocês amam, eu sei que vai dar certo. Eu tô aqui hoje recebendo esse belo prêmio aqui, esse belo ovinho aqui. Porque eu interpretei o meu personagem com o qual eu simplesmente me diverti muito fazendo, que foi a Vini de Brancheco. E eu não tinha nenhuma pretensão de ganhar nada, eu só dei o melhor de mim pra Vini e é isso que funciona, é isso que dá certo. Quando a gente faz algo com amor, nunca é desperdício, sempre vai valer a pena, com ou sem um reconhecimento. E eu sei que o quartel sempre vai reconhecer pessoas dedicadas, que somos nós. E pra encerrar, que eu acho que é esse momento que eu vou acabar chorando, eu quero mostrar esse prêmio com muito orgulho pro meu pai. Porque eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz em ver isso. Mesmo sem entender totalmente o que eu faço. Pai, seja onde você estiver olhando, eu tô dando meus primeiros passos pra realizar meus sonhos. Te amo muito. Muito obrigada a todo mundo aqui por reconhecer isso. E é isso, gente. Lindo, lindo. Maravilhosa! Eu queria falar que isso daí que você fez não faz, porque agora eu estou chorando muito, eu não ligo mais nessa câmera. Os baixos da Calucci tá chorando agora, ele não conseguiu. Isso, eu estou chorando muito. Pra quê? Se não choraram até agora, é agora que vocês vão chorar. Menina, o Venvance me deixa chorão quando eu tô no pico, você faz uma dessa comigo. Que japonês não tem sentimento, então Diego, pelo menos você tá de óculos escuros, dá pra disfarçar. Tá escondendo com o óculos dele. Começou a embaçar o meu óculos aqui, eu falei, meu Deus. Eu tinha acabado de acordar, o Lucas me ligou aqui, falei, meu Deus, eu vou tomar o Venvance, vou ficar emotivo, eu vou botar óculos. Muito obrigado, Elo. E agora, aproveitando a deixa, se temos os protagonistas e coadjuvantes, por outro lado, temos um personagem que exige do dublador uma interpretação que foge do tradicional, que demanda uma performance única, pautada pelas características específicas do personagem em questão. Interpretar um vilão que exala perigo e imponência, com aquele quê de maldade tão distinto e nítido, é um trabalho que pede todo o talento que o dublador tem a oferecer. Assim, na categoria caracterização e antagonismo, e pelo impacto e profundidade na construção do vilão, entregamos o prêmio de melhor performance de voz para antagonista a Diego Piana, com a dedicatória pela voz da ameaça que imprime poder e complexidade a cada fala do vilão. Parabéns, Piana!
O FBB que nós amamos! O Kenzo falou esse discurso todinho sem gaguejar quando ele pegar a régua e falar abraço. Só tô avisando. Braço. Não, cara, o Diego tá ali desde que começou a premiação formando aura, velho. Você é louco. O cigarrinho, ó, 3 cigarros aqui. O lá do Metal Family, mano. Tá louco. Eu não gosto Cara. de você, não, cara. Bom, em primeiro lugar, eu sinceramente não sei o que dizer. Eu não tô com o prêmio aqui porque eu deixei na estante da minha mãe, que ela sempre ficava falando pra mim, não, porque você tem que procurar um trabalho, você tem que procurar alguma coisa que dê dinheiro, você tem que procurar um negócio que te realize profissionalmente, só que... Gente, eu moro no Rio de Janeiro. O que vai realizar uma pessoa que mora no Rio de Janeiro? Você pode ter o melhor emprego do mundo, que você vai pegar uma desgraça de um trânsito todo santo dia, que vai te tomar 4 horas do seu dia. Aí eu, fui tentando convencer de que existem formas de ganhar dinheiro pela internet. Claro, não tô falando da dublagem, até porque tá todo mundo aqui, ninguém recebeu 1 centavo do Lucas pra fazer personagens no quartel. Deve ter, não sei, eu tô fora já faz um tempo, mas beleza. Mas para não fugir muito do script, eu deixei aqui escrito aquelas palavras e dei uma alongada no texto, porque eu vi que o pessoal tava caprichando, falei, eu vou ter que dar uma editadinha aqui, então vamos lá. Pessoal, na boa, eu nem sei o que dizer. Tô aqui relendo a mensagem que foi quando o Lucas disse que eu ia receber o prêmio. E me surpreendi por 2 motivos. Primeiro, que eu nem sabia que existia premiação no grupo. Achei que a única coisa que a gente ganhava aqui era um prazo muito longo e depois um esporro por não ter cumprido o prazo muito longo. Ela resumiu o quartel É isso aí. Porque é Cadê a exatamente o que fala? acontece. A gente ganha um prazo. Não, você pode entregar. Estamos em janeiro de 2026. Não, você pode entregar lá para agosto. Agosto? Mas que trabalho é esse? Vai demorar 50 anos para terminar? O que é isso? Tá bom. Chega em agosto. Cadê as falas? Não, porque eu tive os problemas aí, não sei o quê. Então, eu tô falando por mim, eu que faço isso com o Lucas. Eu que faço. Se vocês também fazem, a carapuça tem, viu? Mas... Melhor. Em segundo lugar, e agora falando sério, eu jamais imaginaria que o Gustav tivesse causado tanto impacto nos corações e mentes da comunidade e do QC. Eu sempre tive um carinho muito grande, quase uma defesa pessoal mesmo por esse personagem. Não pelo fato de ser o antagonista, apesar de eu gostar muito de fazer antagonistas, mas porque lá no fundo, naquela derradeira mensagem e nas palavras duras de rejeição, o Gustav se revelou. Ele não é só o vilão. Ele é um homem frágil, um pai vendo seu mundo ruir em segundos, no momento em que o Glenn, no caso, na época ainda o Sebastian, virou as costas para ele. A última cena que eu gravei mostra uma camada que ninguém esperava. Do jeito torto e, sim, doentio, o Gustav amava o filho dele. Na cabeça dele, aquela rigidez absurda era a única forma de educar um menino doce como o Sebastian. Só um minuto. Para ser forte no mundo em que ele julgava cruel.
que me perdoem os protagonistas, os heróis e os bonzinhos, mas o vilão com crise existencial e traumas mal resolvidos é muito melhor de fazer. O Gustav entrega tudo. Agora, saindo do personagem, eu queria agradecer demais a todos os envolvidos e pela infinita paciência que tiveram comigo. E aqui eu agradeço não só ao QC, mas também ao André, que foi esse menino que me trouxe para dentro desse universo do Metal Family, que na primeira versão que a gente gravou lá, que foi só uma fandublagem, né, que a gente estava fazendo, uma coisa que me agradou muito fazer, que aos trancos e barrancos eu fui ajudando, e aí eu via que ele não tinha muito tempo para editar, eu já entregava pré-editado para ele, deixava as falas já toda sincada, já fazia a equalização, e com aquele microfone bosta que eu tinha, né? E, cara, não fosse ele, eu nunca teria conhecido o Metal Family. Metal Family pra mim era só um clipe que tinha na internet, eu conheci, era só um vídeo musical, e eu não sabia que aquilo era uma série. Quando a gente tava na Cal, naquele dia que o Lucas e o André estavam conversando sobre isso, aí eu falei, peraí, do que vocês estão falando? Ele é Metal Family, o que é Metal Family? Ele me mandou o link, eu falei, existe uma série? Aí ele falou, e eu tô fazendo a versão brasileira. Eu falei, meu Deus, eu preciso participar disso, por favor. Ele, pô, cara, deixa eu ver aqui. Eu acho que você pode fazer o Gustav. Aí eu, quem é o Gustav? Foi quando eu descobri, né, o Gustav. Então, e olha, e falando em paciência, né, e olha que vocês têm paciência. O prazo pode ser de 1 ano, que eu dou um jeito de atrasar e levar um esporro. Digamos que não é atraso, é tensão dramática para entrega do arquivo. Que seja isso a definição. O Lucas não compra essa desculpa, eu sei, mas eu continuo tentando. Eu mando a desculpa pra ele e ele fala assim, tá bom, sem problemas. E por dentro ele tá me xingando de tudo quanto é nome. Mas, falando sério de novo, a síndrome do impostor que acompanha o meu TDAH tá sempre aqui, me perseguindo. Mas eu agradeço muito, principalmente ao Lucas, que entre um puxão de orelha e o outro, me decidiu buscar a aposta e bancar a aposta, desculpa, e manter o Gustav comigo. Na época em que foi dito que ia ter a versão oficial do QC, eu falei, Lucas, por favorzinho, deixa eu ficar com o Gustavinho. E ele falou, não, o Gustav é seu, eu. Gritando internamente, eu opa, muito obrigado. Obrigado pela consideração. Aí, foi isso aí, um trabalho gigantesco para tentar conseguir entregar 2 episódios. Mas é isso, gente, esse troféu já tá na estante da minha mãe. Infelizmente eu tô morando em outra casa, esqueci de trazer pra cá pro dia da cerimônia. Eu fui acordado pelo Lucas, dizendo, cadê você? Estamos te esperando. Por isso o óculos na cara, não só para conter a emoção de falar sobre o Gustav com o Sebastian, mas também para esconder minha cara de sono. E esse troféu já tá lá na estante da minha mãe. Ela ficou muito orgulhosa quando viu. Como eu falei no início, ela não levava fé, mas quando ela viu o troféu, ela falou, nossa, que legal, bota lá na estante. Aí tá lá na estante com as fotos das crianças, com a minha foto de formatura da faculdade, com a gola torta, com a foto da minha irmã também na formatura dela. E, cara, vocês fizeram um quarentão muito feliz, de verdade. E olha que fazer quarentão sorrir com essa dor nas costas e nos joelhos que eu tô hoje em dia é um feito e tanto.
Muito obrigado, de verdade. Difícil não é fazer rir, difícil é fazer chorar. Que nem eu tava chorando aqui agora há pouco. Difícil é fazer parar de doer as costas. Ah, não, pera. Eu tomo de pirona. Muito obrigado, Piano. E olha que coisa de atraso geralmente pertence aos heróis. E essa habilidade de adaptar a voz e os maneirismos, ele não se aplica somente a personagens antagonistas. Muitas vezes nos deparamos com personagens que são caricatos por natureza. Seja para abrir caminho para a comédia, ou trazer elementos mais extravagantes para a história. E a entrega correta da interpretação desse personagem é tão complexa quanto aquela de um personagem tradicional. Portanto, pela criação de voz única e memorável, concedemos o prêmio de melhor caracterização vocal caricata para McDowell, com a dedicatória pela criatividade na caracterização, uma voz de timbre único que eterniza o humor. Parabéns, Mac. Rapaz, sou eu. Tá dando pra me ouvir? Sim, sim. Sim, podemos ouvir. Ó, coisa linda, meu Deus. Coisa linda. Menino lindo. Ei, Lucas, não vai começar a chover facas não, tá? E o próximo filme do Superman ainda não saiu, mas eu tô em calma. Enfim. Eu entrei no quartel por volta de 2021, mais ou menos, que foi quando eu fiz o Ed Corcoran em It a Coisa. Como eu entrei, é uma história engraçada, porque o Andy já fazia parte, olha só o Andy, e esse menino é muito levado, o Andy é um menino levado, porque ele me apresentou o canal, eu fui ver os vídeos de Cavaleiros do Zodíaco Gigantomaquia, muito feliz da vida. Pô, produção excelente e tal, eu mandando áudios e áudios pro Andy, e me veio o Andy, mandei todos os seus áudios pro Lucas, tá? Como é? Olha, que porra, que isso? Já pensou o cara falando mal, só que eu tava falando bem. Mas aí, num desses milhões de áudios eu comentei, não, eu vi um making off também, e o Lucas falava de um Seiya diferente e tal, uma voz diferente pro Seiya, que não fosse só imitação. Eu falei, não, se ele quiser um negócio diferente, tamo aí, tá ligado? Aí me vem o Andy e repassa um áudio do Lucas pra mim, Pô, Andy, você tem que parar com isso, cara. Tirem a porra do WhatsApp. Pelo amor de Deus. Me convidando pra fazer. Eu tinha mania de dublar, pegar personagens como Goku, como Midori pra gravar. Aí o Andy me chama, você vai fazer o Ed Corcoran, o Lucas convidou. E tinha coisa, ele tem um grito espetaculoso e não sei o que, se você fazer, você vai ser muito, muito incrível. Eu digo, beleza, vamos tentar. Mais engraçado ainda foi depois que eu fiz, que o Lucas me disse, ó, você fez muito bem e tal, eu fiquei até emocionado. Tava num evento enquanto saiu o episódio, o capítulo, o áudio do capítulo. Gastei dados móveis a rodo, a internet acabando e eu botando mais. Enfim. Chega o Lucas, ó, você quer uma camisa do It ou você quer que eu mande o livro pra você? Eu quero camisa. Eu oferecendo o livro, esse menino quer camisa. Meu Deus do céu. Mas, até hoje, passando aí por vários personagens como o Kiki, caí no Benny. Como é que Lucas me chama pra dublar o Benny? Vamos tirar a poeira das costas? Do nada. Eu esperava nada. Não esperava nada. Vamos tirar a poeira das costas. Tá, beleza. É o quê? Não, uma raposa. Ela parece. Legal, ele parece o Tails. Ele ignorou minha mensagem e disse: então, você quer fazer ou não quer? Não, tá bom, vou fazer. Entra em cal, ele já começa. Vai chover facas, este menino está em cal. Corram para suas casas. Faço uma voz aguda. Eu demorei a cal inteira pra fazer essa voz, mas no final eu fiz. Tanto que eu tô com o Ben aí, né? Até hoje. E esse personagem me proporcionou duas coisas incríveis. Primeiro foi o prêmio. Eu já mostrei, tem que mostrar de novo, né? Tá. E digamos, um sonho que eu tinha desde que eu comecei a dublar, que era dublar um episódio inteiro de alguma produção, seja série, seja animação, anime, o que fosse. E eu tive essa oportunidade com o Benny, que me deixou assim muito feliz. Sem igual, eu não consigo explicar a alegria que eu tenho dublando o Benny. Porque para além de ser um personagem com que eu fiz o episódio completo, ele é um personagem de comédia.
ali naquela vibe Incrível Mundo de Gumball, de falar rápido, de gritar, de espernear e trazer essa sensação diferenciada de agilidade até pra gravar. Eu vi que muita gente aí falou que os pais aceitaram, fazendo e tal. É meio engraçado, quando eu vou dublar, antigamente, isso hoje em dia mais não. Minha avó gritava, maluco, enquanto eu gritava. Aí eu dizia, pera aí, vovó, espere 3 segundinhos que é pro menino poder cortar no áudio, rapaz. Sério, cara, espera aí, conta 3 segundos e você me chama de maluco, porque dá tempo de cortar. Só tenho a agradecer ao Andy e ao Lucas. Lucas, que já me trouxe muitas oportunidades. Eu adoro ver os vídeos de direção dele. Aí chega o episódio 2 de Labrecht e ele diz, não, gravem aí. Se estiver errado, eu digo depois. E o Andy, que me dirigiu em algumas produções. Só tenho a agradecer a vocês e dizer que eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Já fui, já voltei e voltei desse jeito aqui, ó. Mostrar de novo, né? Sempre importante. É sempre importante, porque eu realmente não esperava. Você tá lá do nada e brota a premiação Axel. Eu digo, o que é isso, minha gente? Já é um novo golpe de cartão, clonar cartão. Você ganhou o prêmio Axel, agora mande os números atrás do seu cartão. Sei. Manda o Pix, manda o Pix. Tô clicando no alfabete diferente. É sacanagem o quanto isso aqui é bonito, tá? Ainda mais com o meu nomezinho aqui, ó. Bonitão. Não sei nem se tô apontando escrito certo. Escrito Eu certo. nossos ovos. Nossos Ovinho, ó. É os ovos que o Lucas dá pra todo mundo. Ele tem 2. Maieg. 2 ovos. Mano, tem 2 ovos. Tem 2 ovos. Rapaz, não tem 2 ovos. Eu só tenho a agradecer ao Lucas e ao Andy, de verdade mesmo. Principalmente pelo bom humor do Lucas Saguista, que é incrível. Você não pode falar nada com dar, porque ele já diz, não, mas pode fazer sem dar, né? Então é isso. Tô muito feliz. Muito obrigado e parabéns a todos também, que vocês merecem tanto quanto eu. E vamos pra cima, sempre procurando melhorar. Esse grito lá no It, tive uma amiga que se assustou de verdade. Ela tava ouvindo passando roupa e derrubou ferro. Foi do nada. Meu Deus. Aí o Marco queria ter matado alguém aí, ó. Não, meu dinheiro também se assustou com o tanto de crédito que eu tive que colocar pra assistir esse negócio. Muito obrigado, Mike. Valeu a pena, tá? E com isso, a gente chega na nossa última categoria, que é Revelação e Canto. Para o prêmio de revelação do ano na dublagem, escolhemos um membro que tão logo quando se juntou às produções como dublador, já agregou valor com seu potencial. Pelo novo talento com impacto imediato, o prêmio vai para Guilherme Rodarte, com a dedicatória pelo brilho de um novo talento que transforma a promessa em realidade, o futuro da voz. Parabéns, Rodarte! Obrigado, pessoal. Tô com o meu prêmio aqui em mãos. Só Deus sabe a emoção que eu sinto, porque eu acredito que este momento, esse evento que a gente estamos todos reunidos aqui, eu acredito realmente que ele é como se fosse a cereja no topo do bolo de uma história muito linda que vem sendo construída. E para descrever essa história, que na minha opinião é realmente um projeto de Deus na minha vida, eu escrevi uma dedicatória, mas antes de irmos para ela, eu queria só dar umas palavrinhas mesmo sobre a oportunidade que foi me concedida de interpretar Sebastian. Definitivamente um papel extremamente marcante na minha trajetória e na minha vida, e um personagem assim extremamente complexo. Eu confesso que eu não sabia da dificuldade que seria fazer esse personagem. Eu não sei que ideia deu de maluco na cabeça do Lucas de falar, né, o Guilherme é o cara perfeito para esse personagem, mas eu só sei que essa ideia de maluco deu muito certo e eu fico extremamente feliz. Então, enfim, todos viram, né? Metal Family é um projeto incrível, sensacional, e fazer parte desse projeto, assim, realmente é algo marcante para mim que eu jamais vou me esquecer. Então, sobre esse personagem, eu só quero agradecer, obviamente, né, ao Lucas pela oportunidade, agradecer ao Jeff e ao Andy também por toda a parceria, a amizade de sempre. O Jeff me ajudando
talvez até um pouco mais do que precisava, de tanto que eu enchi o saco dele com ajudas nas falas e nas regravações, mas deu muito certo. Ao Piana pelo excelente trabalho ali como Gustav, né? A cena final maravilhosa, foi linda. E também, óbvio, ao André, que assim, é um cara que eu admiro demais, de fato ele foi uma inspiração pra mim. A gente trabalhou poucas vezes, mas foi muito marcante, por exemplo, ser o seu lacaio em Castelo Rá-Tim-Bum, né? Desde aquela época eu já sabia que você era incrível, meu filho. Até hoje eu fico rindo de lembrar da edição desse negócio. Rato, duplo agora. Tá bom, chefinho. E não, e, Sebastian. Assim, e ser agora o Sebastian, a sua versão jovem, né? Foi muito emocionante. Tava bom da cabeça ainda, né? Ainda tava bom. Enfim, é isso, então eu fico muito emotivo nesse momento, então pra não me estender demais também, vamos logo sem mais delonga, a minha dedicatória, né? Então vamos lá. Já são 5 anos de Quartel Canvete, isso se eu não me perdi as contas, né? Nesse tempo o nome Rodarte já foi lembrado e mencionado por diversas vezes pelos amigos que eu fiz neste grupo ao longo desse período. Amizade essa que é o primeiro ponto que eu quero agradecer no dia de hoje, então muito obrigado a todos os meus amigos aqui presentes. Essa minha fala neste momento de premiação no dia de hoje não se trata de um enaltecimento do meu nome apenas, mas realmente uma admiração e agradecimento pelo fato da minha pessoa ser tão lembrada e querida aqui dentro. Algumas vezes eu já comentei com os meus amigos, Lucas, Andy, Jeff e todos os outros, como realmente parece coisa do destino eu estar aqui. É quase como se um espírito divino verdadeiramente nos guiasse para conhecer as pessoas certas nos momentos certos e obter pontos-chave de virada em nossas vidas. Eu jamais vou me arrepender do dia que o pequeno Rodarte tomou a ousada decisão de começar uma escola de teatro aos 16 anos de idade, antes mesmo de concluir o ensino médio, vindo de uma família que nenhum artista se faz presente. Essa decisão me transformou como pessoa. Eu adquiri conhecimentos e habilidades que me moldaram profissionalmente e principalmente eu conheci a pessoa certa no curto período certo, que mesmo sem termos uma amizade sequer, de repente decidiu me convidar a fazer parte de um tal grupo de audiodramas, dizendo, acho que você quer ser dublador, né? Acho que faz sentido com você. Nunca tinha ouvido falar desse grupo, cheio de pessoas desconhecidas. E, pois foi isso. Isso simplesmente aconteceu, de repente, sem nenhum tipo de planejamento. Eu que imaginava, né, que seria algo momentâneo, algo curto, né? Talvez possa ter algum tipo de experiência aqui. Poderia, quem sabe, me trazer algum tipo de experiência em fazer vozes, sem grandes pretensões. Então eu aceitei. Pois bem, eu caí de paraquedas naquele grupo, cheio de desconhecidos, todo tímido, sem falar com quase ninguém. E a mesma pessoa que me indicou nesse grupo saíram pouco tempo depois. E eu pensava, mas que roubada que eu me meti. Mas tudo bem, isso não vai durar muito tempo mesmo. Eu não poderia estar mais enganado. Porque aqui estou, em 2026, recebendo um prêmio AXA pela minha performance em um dos personagens principais num projeto tão grande e importante como é Metal Family. Isso é algo que eu realmente não imaginava que aconteceria tão cedo, definitivamente. E eu falo sério quando eu digo que eu me surpreendo todas as vezes que alguém afirma: você tem talento como dublador. Cara, sério, eu sou apenas um garoto que assistia muito desenho da Disney e ficava achando, nossa, deve ser legal fazer essas vozes, né, de personagem, depois de ouvir, né, um desenho. Enfim, bom, eu acho que já cheguei um pouco longe demais. Eu já tô até dando voltas na minha fala, mas lembrando superficialmente aqui das minhas origens aqui no Quartel Canvete. Basicamente porque eu só não tenho palavras para descrever o sentimento que é receber um prêmio desses, além de agradecer o reconhecimento, o carinho e a valorização de um talento que nem eu mesmo sabia que eu tinha até essa oportunidade me ser dada.
Vejam bem, eu não tenho problemas em reconhecer meus valores e minhas habilidades. Eu me considero uma pessoa esforçada, valorosa, que tem seus princípios. Mas, sério, talentosa como ator de voz, isso é algo que eu só acreditaria se me fosse testado na minha frente. E, bom, parece que isso aconteceu. Hoje, com 23 anos, a minha jornada como ator sequer completou uma década. E ainda assim eu tenho orgulho de dizer sobre o quanto que eu me desenvolvi ao me desafiar rumo ao desconhecido. Cair de paraquedas no quartel Canvete foi definitivamente uma das melhores coisas que já me aconteceu. E não que eu não valorize absolutamente todas as amizades que eu tenho aqui dentro, mas eu quero dedicar meu tempo para agradecer 2 pessoas em específico. Lucas, muito obrigado por todos os treinamentos, ensinamentos, os debates, discussões, intrigas, paciência, provocações, por tudo. Se hoje eu recebo esse prêmio, isso também é graças a todas as vezes que você acreditou no meu potencial, que reconheceu meus esforços e que me desafiou a tentar evoluir sempre e cada vez mais. E esse é só o começo. E Andy, você definitivamente é um dos grandes amigos que eu tenho em minha vida. Você ter sido o meu mestre logo que eu entrei, ter sido responsável por, né, me colocar no grupo, eu que estava totalmente perdido. Bom, definitivamente essa foi a principal razão de eu jamais ter pensado em sair daqui. Todo o apoio que você me ofereceu e todo o tempo que você passou conversando comigo sobre coisas em comum que a gente gosta, foi fundamental pra gente chegar onde estamos agora. E vamos muito mais longe. O Andy é um fofo. Ele é um lindo, ele é um fofo. E creio que seja isso. Essa cerimônia pra mim é uma celebração da jornada valorosa que todos nós aqui passamos. Sempre que eu assisto a um projeto concluído do Quartel Canvete, em que eu fiz parte, uma falinha que seja, seja no Pequeno Príncipe, em outros projetos, teve projeto que nem foi ao ar e que eu participei, o Ratinho e tudo mais. Sempre que eu vejo, eu tenho uma sensação semelhante à que eu sinto agora, a de satisfação e orgulho e agradecimento. Muito obrigado, Deus, por tudo que você preparou de desafio em minha vida e tudo que me levou até o dia de hoje. Muito obrigado, pessoal. Tiro o chapéu pra vocês. Literalmente! Muito obrigado, Rodarte, cara. Esse cara E antes de prosseguir pro último prêmio, tem uma mensagem de um dos nossos criadores. De um dos criadores, na verdade, de uma das produções mais benquistas, mais queridas por nós aqui do canal. Essa mensagem vem diretamente da Espanha, através de uma brecha. Eis aqui as palavras de Zeiko Renerico. Cara, eu não acredito nisso. Ele fez uma animação. Não. Pera aí que tá carregando aqui. Buenas, yo soy Seiko Genérico y quería agradecer a Saguista por invitarme a la entrega de premios Axia. Estoy muy agradecido con el trabajo de todos los actores y actrices de La Brecha en portugués y además vengo a desearle mucha suerte a Fabio Enrique, Manuela Gabarrus, McDowell y Rogerio Batista por sus increíbles interpretaciones. Son parte muy importante para que La Brecha pueda llegar a Brasil y Portugal. Así que, boa sorte, até breve. Soy Seiko Genérico. Ai, muito bom. Cara, que da hora, mano. Meu Deus do céu. Ah, velho, sacanagem. Mano, muito foda, Parabéns, muito foda. Parabéns pelo de La Brecha, bicho. Mas ainda bem que você tem experiência trabalhando na loja Genial, não é, Zaida? Meu bochecho tá dando de tanto sorrir. Mas estamos indo para o nosso último prêmio. Outrora era mais comum, quando obras estrangeiras eram trazidas para o Brasil, que suas músicas fossem adaptadas. E muitas delas se tornaram lendárias dentro da nossa cultura, celebradas até hoje. Sem dúvida, a língua portuguesa, acrescida do nosso estilo brasileiro, é rica em potencial para essas adaptações. Afinal, aqui fazemos mais do que apenas traduzir uma letra. Nós tornamos a música algo que se comunica com o nosso povo e a nossa cultura. Algo que se torna também, em sua essência, brasileiro. Para celebrar o membro que se destacou com sua contribuição para músicas adaptadas, o último prêmio é o de melhor performance em canção dublada.
Pela qualidade de canto dentro do contexto do áudio, entregamos o prêmio para a Indy Fonseca, com a dedicatória, pela excelência e harmonia que trouxeram a canção à vida. A voz que canta a emoção. Parabéns, Indy. Parabéns, David. Boa, Andy. Vai de palma antes da hora. Pipi do Band. Pipi do Band. Menino bonito. Esse bambino arrasa com a É maravilhoso que o Andy ele vem pra premiação Axia e ele tem 4 aprendizes. Ele conseguiu formar os 4 pra também estar aqui hoje, tá ligado? O cara é foda, velho. Eu pensei com ele mesmo não sendo aprendiz. Ele supera gerações, velho. Tá louco. Dá um autógrafo, Andy, assina minha Como é que esse moleque é mais novo que eu? Não faz sentido, não. Você que precisa, eu preciso de um autógrafo teu. Andy, assina Aurélio aqui, fazendo favor. Lembre-se de seus discípulos, tal qual os discípulos de Jesus. Não diria isso, sabe? Ah, gente, obrigado, porque assim, eu não esperava que eu estaria no texto de vocês também, seja dos aprendizes ou não era algo pensado. Ao mesmo tempo que eu fico feliz porque assim, eu lembro que no início da faculdade perguntaram lá, vocês têm qual sonho, não sei o que, a faculdade lá da FATEC. Aí perguntaram o que vocês vieram aqui, porque eu, cara, pra cumprir sonhos. Eu pensei que poderia trazer alguém de lá, algo assim, eu falei que queria tornar sonhos possíveis, porque esse era o grupo que eu fazia parte. Então, se eu tô aqui é porque a boa parte aqui fez alguma coisa, todo mundo fez alguma coisa pra eu também me manter, e agora eu fico feliz de estar na história, né, estar fazendo parte da história, dos sonhos e de manter todo mundo aqui, independente de qualquer dificuldade que teve durante, hoje, antes e vai ter no futuro. E eu também quero ser justo, porque isso derruba o prêmio, porque esse prêmio também é uma canção que foi adaptada pelo antigo Telfos, agora o Wellington Guedes, ele fez o guia, ele me encorajou, não, sua voz tá legal, tá interpretado, tal, tá bacana aí essa proposta, então assim, eu agradeço ele também, eu acho que é bem justo, antes de ler o meu texto aqui. Então vamos lá. Saudações, bilhetes, canvetada. Aqui estou eu procurando expressar muitas emoções e poucas palavras. A mais evidente e coerente, é claro, é a gratidão pela homenagem, ainda mais por estar ligado à função em que mais me engajo, dublar. Um personagem como Skip, para mim, representa valores importantes que me ensinaram a prática de sorrir e ser carinhoso, mesmo enquanto enfrentamos os absurdos e injustiças da vida. Desde minha última premiação, percebo o quanto tenho crescido e o quanto esses valores têm despertado algo nas pessoas ao meu redor, graças ao espírito da equipe do QC, união familiar, amizade sincera, dedicação, sacrifício, caridade, honestidade, obstinação e conduta. Por isso, hoje agradeço a minha família de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que Deus colocou em minha vida para cumprir aquilo que pedi na minha primeira premiação, tornar-me mais forte ao aprender com minhas fraquezas. Deixo também uma frase que anotei em 2019, lá no meu caderninho de anotações de frases bonitinhas. Apenas aprenda aquilo que a fase quer te ensinar. Aos meus afiliados no QC aqui presentes, isso sim me dá orgulho. Heloísa, Jefferson, Guilherme, Mac. Não é todo mundo que consegue dizer que trouxe 4 pessoas a serem premiadas e conseguir de alguma forma guiá-los a atingir seus ápices. Vocês estão me dando praticamente um prêmio invisível. Uma recompensa na confiança de acreditar que eu mesmo também estou seguindo o caminho certo. Com cada um de vocês eu estou em um estado de relação diferente, mas cada um de vocês me ensinou também que aproximação, reconciliação e apoio é sempre possível quando existe algo verdadeiramente especial entre 2 ou mais pessoas. Agradeço por confiarem em mim e continuarei confiando em cada um, pois finalmente aprendi que, com as pessoas certas, os erros e desavenças nós escrevemos na areia para que o vento leve, mas os acertos nós registramos em rochas que eternizam a boa memória em nossas vidas. Inclusive, Saguista, também obrigado por ser totalmente quem é desde que nos conhecemos. Se eu acertei com eles hoje, é porque você acertou comigo e com mais pessoas antes para ser exemplo.
Dentro e fora do Quartel Canvete, eu quero ser o mesmo e manter essas palavras com todos vocês. Por fim, sobre este momento, é natural que alguns se preocupem com o tema da vaidade, seja a própria ou a do outro. Porém, tenho certeza que isso não será a lembrança de ninguém aqui. Sabemos que a homenagem deve ser feita a quem ainda está presente, como um impulso e inspiração para que os outros venham e mostrem o verdadeiro amadurecimento. Aos homenageados de hoje, vocês realmente merecem. Todos nós estamos estudando, crescendo em nossas áreas e construindo uma trajetória que precisa valer a pena. Começar algo é difícil, mas manter-se firme até o fim, diante de tantos desafios, exige ainda mais. Exige obstinação. E é graças a ela que estamos aqui, cada um contribuindo como parte de um todo, e isso é admirável. Vale lembrar a frase: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Que está em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. No Quartel Canvete costumamos dizer: as pessoas não mudam, apenas desabrocham. E é por isso que desejo seguir com a convicção de que, quanto mais eu viver, cercado com pessoas extraordinárias como vocês, mais certeza terei de que... Como é que ele cantava? Este é o melhor lugar em que espero estar. Até morrer rico e velho. Obrigado. Menino lindo! Que coisinha bonitinha! Meu prêmio, por favor. Isso aí, Skip. Muito obrigado, Andy. É tão fofinho! Meus parabéns a todos os membros que se destacaram e foram reconhecidos hoje através do Prêmio Axie. É graças a vocês que conseguimos entregar produções de qualidade ao nosso público. Aos membros que estão aqui conosco, vocês também são importantes. Também fazem a diferença não apenas com suas vozes e atuações, mas com suas presenças, sua pessoa e por estarem aqui conosco. Porém, não poderíamos encerrar essa cerimônia sem falar do homem que está por trás disso tudo. Que ano após ano, apesar das dificuldades absurdas que vêm com o trabalho de liderar e manter um grupo independente, se manteve firme e determinado. A engrenagem mestra que faz todos os nossos projetos girar. E para celebrar esta figura tão importante, decidimos incluir um prêmio extra nesta edição. O de excelência em liderança inspiradora. Por ser aquele que levou o Quartel Canvete até aqui através da mais pura determinação e esforço. Nós, como grupo, concedemos esse prêmio ao Lucas Saguista, com a dedicatória: por 2 décadas, sua conduta é alicerce, firme, guardiã e carismática. Sua presença inspiradora confirma que nenhum sacrifício pela verdade é em vão. Muito obrigado por tudo que você é e representa. Parabéns, Lucas. Antes tem que mostrar o vídeo dele, porque a gente preparou de surpresinha. Aí me quebra. O homem por trás de todos, lá ele! Eu aqui já criando a linha de não, mas eu vou fazer essa volta, eu tenho que lembrar de falar no seu tempo, os caras me quebram. Não, Saguista. Quebra a minha introspecção. Isso é Não, vamos quebrar mesmo. Agora vai ser. Quem sabe que eu ouvi. Vai todo mundo chorar aqui. Vai chorar de emoção agora, Saguista. Hoje vai todo mundo. Nostálgico. É nostálgico. Tá bom, vamos lá. Canvetada, saudações! Eu sou o Lucas Saguista e falo diretamente aqui do Quartel Canvete. E hoje eu tô aqui para a produção do nosso primeiro making-off baseado em cima na co-direção do projeto comigo, como também fazendo o narrador principal, contando os eventos e tal. Saudações, Canvetada! Eu sou o Lucas Saguista e finalmente trago para vocês o making-off de Mestre Gil de Han, Farmer Giles of Han. A mãe era feíssima, o pai era feíssimo, mas Shrek era muito mais feio do que os dois juntos. Basicamente, o título das Crônicas Proibidas também foi suplantado pela piada da pinga, né? Sebastian, então você pensa que meu papel nesta casa se resume a cuidar do seu lixo? Mas foi o que disse. Tenha uma boa noite. Eu só quero a minha parte! Eu só quero a minha parte da grana e vou pegar ela e vou embora daqui, vocês nunca mais me verão!
Não vai embora! Sou eu, o Timothy! E este é o Junto Timothy! Site hater quanta trolação posta! Foi legal, gente. Obrigado pelo vídeo. Agora não, cabeludo. Lindo, fez a surpresinha. Não. Ô, Schwind! Ele deu TP, O cinema! Inception. A gente fez tudo Som pelas de cinema. costas do Lucas, cara. Ele nem imaginava, mano. Um abracinho. Merece colocar aquele efeito sonoro do TP do Dragon Ball. Excelentes. O prêmio, cara. Vingadores do Uns foi lançado Ele mais também ganhou um ovo. Temos nosso ovo. Segredo, hein? O Uva ganhou um ovo. Eu vou voltar pro Alex. Meu Deus. Sai daí. Você não sabe o que esse crossover tá fazendo com o cachê, velho. Oi, pessoal, eu sou o Lucas Sagui. Não, pera. Sério? Vocês quebraram a minha linha de raciocínio toda. O TDAH do velho. Puta que Ora não. Quebraram a minha linha de raciocínio completamente. Isso não se faz. É bom, você sempre pede. Coisas bom, da né? vida com antecedência, velho. Estamos aqui pra isso. Não era você que tinha um HD na mente? Ô, Lucas, considera uma grande homenagem a todos. É fácil falar quando tá se aposentando, né? Fácil falar. Agora eu entendi por que a gente tinha que mandar o discurso, né? Adiantado. Não, mas eu de fato não tava sabendo que o Julian está sabendo que o roteiro dele foi adaptado? Eu combinei tudo antes, Lucas. O Júlio que mandou essa parte. Aquele momento que tá o Gil na casa dele. Maldito Kenzo, você me traiu. Mas ele que me mandou essa parte. Eu realmente não esperava. Eu realmente não esperava. Não, eu não tô procurando se tem acento errado, tá, gente? Tô só olhando mesmo que agora bateu o TDAH. Não tem acento errado porque eu digitei bonitinho. Teve revisão ortográfica. Revisão ortográfica, mas enfim, eu não tava esperando, tá? Mas eu também não quero deixar de passar a mensagem que eu queria passar para vocês aqui hoje, tá? Até porque hoje é um dia especial. É o ano que nós estamos fazendo 20 anos de grupo. E também é um ano difícil, porque eu também tenho que estar fazendo aqui o papel hoje de também fazer a despedida do André. E esse tipo de coisa gera muita emoção. Da mesma forma que eu tenho os meus 3 monstrinhos aqui também, a quem eu quero depois dirigir as minhas palavras, né? Então, essas coisas todas, carregar no final de uma apresentação dessas, é uma responsabilidade muito grande. Mas vamos lá. Gente, algum de vocês aqui sabe por que é Prêmio Axia? Não, eu gostei das letras. O grupo do Quartel Eu não faço ideia. O grupo do Quartel Canvete, originalmente, em 2006, ele começa como um grupo que é fã de Cavaleiro do Zodíaco. E uma das palavras gregas que aparece no Torneio Galáctico é Axia, que é aquilo que tem valor, aquilo que é importante. E então, o Prêmio Axia surge justamente com essa proposta de lembrar vocês que vocês são importantes, que vocês são o verdadeiro valor do grupo. Tá? Não tem Quartel Canvete sem os membros do Quartel Canvete para estarem fazendo que tudo isso aconteça. Então, mesmo que ele tenha sido, e foi de fato, demonizado por um tempo após ter sido lançado em 2023, com pessoas que falaram que a vaidade estava subindo a cabeça, que não era bom, porque, na realidade, são tudo palavras vãs. O prêmio continua tendo a mesma proposta, que é lembrar vocês que vocês estão sendo vistos, lembrar vocês que vocês são importantes, e lembrar vocês que nem tudo na vida é uma competição, vocês podem ganhar mais de um prêmio como a Manu se vocês forem realmente lembrados por isso. No caso da Manu e do Paulo, não é o primeiro prêmio do Paulo. O Paulo recebeu um prêmio em 2023, porque o Paulo, durante muito tempo, ele foi a voz do grupo do Quartel, ele foi a voz que se dirigia ao público, aquela voz que Quartel Canvete apresenta dos projetos era do Paulo, e os encerramentos também eram do Paulo. E hoje, o Paulo está sendo chamado aqui novamente porque fechamos a nossa pentalogia, cara, isso é muito louco, pentalogia das crônicas de Spider-Rick.
E é mais que justo que seja o Paulo a estar representando todos os membros que fizeram parte do grupo, do elenco e também do grupo técnico desse projeto das Crônicas de Spiderwick. Foi o cara que levou o projeto até o final. Enquanto muitas pessoas desistiram na metade, o Paulo foi do início até o fim. E sem perceber, eu estava lá cozinhando, em fogo lento, e preparando o momento que eu falaria para o Paulo. Você viu, Paulo? Você participou de vários projetos, mas aqui você chegou no final, Paulo. Estamos aqui agora, Paulo. E embora seja um depoimento muito bonito, eu estou muito feliz de poder lembrar ao Paulo que sim, eu cumpri essa promessa. Mas ele também cumpriu por estar aqui com a gente. E é muito importante também, pessoal, lembrar que não é só o Paulo que chegou ao final de um projeto de longa duração. A Manu também chegou. Incrivelmente, a Manu pegou um projeto que por muitas pessoas foi dito amaldiçoada aqui no grupo. Coraline passou por vários editores e proposições, inclusive houve uma mudança de direção. Coraline teve uma direção, essa direção, aquele elenco foi totalmente rejeitado, e aí veio para mim de novo, Caio da Cola, vamos então vamos novamente organizar isso aqui. Muito bem, Manu, venha para cá. E olha como foi legal a construção de Coraline. Essa mudança toda que nós vimos, né? A forma que a gente teve que ser criativo na adaptação de mudança de elenco na metade de um projeto muito grande. Nós vimos isso acontecer em Percy Jackson, nós vimos isso acontecer nas Crônicas de Spiderwick, e Coraline, que é um livro único, aconteceu também porque os projetos do grupo levam um tempo para acontecer. Né? E nós sabemos que esse projeto levou um tempo, mas que tempo que valeu a pena a gente ter esperado. Chegou no final e pelas mãos do Jeff, esse projeto recebeu outro tipo de cara. E claro, Manu, é muito legal estar podendo também te homenagear aqui hoje por tu ter sido a voz que deu a Coraline aquela carga emocional que só o teu trabalho fez sentido. E, gente, muitas vezes nós temos que bater de frente com as pessoas. Às vezes a gente tem que se impor, é uma questão de conduta, que é uma coisa que eu falo muito aqui no grupo. Em 2023 nós estávamos passando por um período dentro da administração de muita confusão, em que nós estávamos com medo de abrir portas para novos membros entrarem, e eu tive que bater de frente para que um dos membros que entrou em 2023 naquele período, através do canal do Nando Moura, ele estivesse aqui hoje. Às vezes a gente precisa, quando nós temos convicção daquilo que nós estamos fazendo, se necessário, se impor. Então eu também deixo essa mensagem para vocês. Nunca deixem de fazer aquilo que é certo. Não optem pelo fácil, vão pelo certo. Se é certo, o façam. Ah, mas foi uma administração inteira que acreditou que o grupo estaria fechado. Não existe grupo fechado quando uma pessoa pode simplesmente sair do grupo ou bloquear todo mundo, e o entrar não é o problema, o sair que é o triste. Então, essa parte eu queria muito deixar com vocês. Às vezes a gente precisa fazer a coisa certa. Natan está aqui hoje conosco. Não somente se transformou num grande tradutor, hoje é a pessoa responsável por trazer os projetos que nós conhecemos para o grupo, e o Natan também, ele está sendo a ponte para que nós possamos também termos uma conexão mais próxima com outros estúdios, outros animadores, outros profissionais. Isso é muito legal. Eu gosto de dizer também que pessoas, elas são caracterizadas em 3 tipos. Quem está em cal comigo todos os dias já decorou. Normalmente as pessoas são obstáculos, ou elas são testes, ou elas são presentes. Meu maior presente nesse momento aqui agora, além de ter ganhado simbolicamente um prêmio, que eu fiquei um ovo, ganhei um ovo, agora que eu fui ver que ele tem formato de ovo. A gente só para ver que ele tem formato de ovo quando a gente ganha um ovo, né? São vocês. Eu sempre disse isso. É verdade. É muito legal poder chegar aqui hoje, tá? E tá olhando esse painel, que seja um painel que vocês guardem no coração de vocês. Porque para mim, esse painel também, ele corre o tempo, tá? Depois eu explico por quê. Mas percebam, no início desse projeto todo, dessa nova mudança do quartel, estávamos aqui com o Paulo. Estávamos lá com a Fanny, estávamos lá com a Heloísa Portugal, estávamos lá com outras pessoas. Depois entrou o Diego Piana, já estava o Márcio naquele período, estava o Gustavo Sandra, enfim. Hoje, eu paro para ver e, cara, que coisa legal que a maioria de vocês aqui não entrou no passado, não tá no começo.
Foram épocas sombrias. Foram épocas sombrias. E se passamos por períodos sombrios, é porque esses obstáculos eles foram vencidos. Os testes nós tiramos alguma coisa de bom deles. Alguns de vocês foram, mas voltaram. E nós agora estamos aqui com todos vocês, podendo fazer parte dessa homenagem. E isso não tem preço. É muito legal poder trazer isso aqui para vocês também. Essa sensação de que a família tá cheia, tá? É muito legal poder fazer parte disso. E, pessoal, uma coisa que eu quero muito deixar aqui para vocês: não procurem tomar na vida de vocês decisões fáceis. Às vezes dá vontade de desistir, sim, porque às vezes eu chego pro Andy e falo, dá vontade de jogar tudo pra cima. Vontade, que ódio, demorou fala. O projeto não sai. Mas é muito legal eu chegar aqui hoje e perceber que 4 premiações foi só do projeto de Metal Family. 4 premiações foi somente do projeto de Labretia. 2 premiações foram dos audiodramas. Poxa, mas e 2 premiações também correram aqui para reconhecimento técnico. Metade da magia que a gente faz nesse grupo não aconteceria se vocês não tivessem gente como o Andy, como o Jeff lá no início. Começou com o Paulo, porque o Paulo foi o cara que viu que era tudo mato e começou a carpir primeiro, tá? Pessoas como o Ryzen, o Nathan. Se eu esqueci de alguém, peço desculpas. O Diego Piana, que também voltou pro assumindo Hip House e Desventuras. É muito legal poder contar com a genialidade de vocês. Eu fui lembrado por todos vocês, em quase todos os discursos, que a principal direção estava ali comigo, mas, gente, a minha direção ela não faz milagre se eu não tenho bons editores comigo. E esses caras são as pessoas que muitas vezes por trás eles estão passando as minhas ideias daquilo que eu espero, ou muitas vezes eles têm ideia de chegar assim, ô Lucas, vem lá o Jeff, ô Lucas, eu tenho umas coisas aqui pra falar que eu acho que isso aqui, e eu, tá, vai lá e faz. Não é que eu tô cansado e não quero me envolver, não, eu tenho que dar oportunidade pra ele também ver se aquilo que ele tá falando vai fazer sentido. Então a árvore do Halloween hoje, pessoal, para mim é um dos audiodramas de maior potencial que nós temos no nosso canal. Um dos projetos de maior potencial. Se vocês não pararam ainda para perceber a engenharia, a arquitetura sonora que o Jeff faz, uma hora parem para perceber que não se trata somente do talento dos meninos esses que hoje cresceram, porque meninos que começaram a gravar lá atrás com 21 anos, com 20 anos, né, Paulo? Ainda estão nos meninos, fazendo esses mesmos meninos. Esse ano chegou muito legal poder falar isso, cara. Pensei que eu vou pros 20 esse ano, cara. Eu não tô acreditando. Gente, projetos que levam muito tempo para serem gravados, mas faz todo sentido que vocês cresçam com esses projetos. A carga emotiva que vocês entregam a cada episódio, a cada capítulo, quando mais perto do fim chega, parece que vocês vão crescendo junto com a atenção que o livro pede, a atenção que o projeto pede. Poxa, isso é muito legal. É muito bom poder estar aqui testemunhando tudo isso. E também quero agradecer de forma muito singela ao peitaço que o André Mota deu há muitos anos atrás. Eu tinha prometido que nós conseguiríamos reconhecimento para trazer Metal Family. Se a gente conseguisse, a gente traria. E o Dedé hoje se despede, fechando a primeira temporada dublado com o Glenn. E é muito legal ver que a gente conseguiu, né, fechar uma temporada com esse cara que, querendo ou não, e eu falo isso pra todo mundo, foi o cara que idealizou e trouxe Metal Family pro Brasil. Ele é o responsável. Embora, muito estranhamente, eu fiquei sabendo que tem uma guria no Instagram que acha que é ela. Eu falei, não, é o André Mota. Todo mundo sabe que é o André Mota. O Dedé era um cara simples, ele só fazia o Glenn, ele fazia a Vicky, ele fazia o Heavy, ele fazia o professor, ele também fazia a professora, assim como ele fez o cachorro, assim como ele também fez lá o tiozinho, não importa. O Dedé tava lá cuidando do projeto, e foi ele quem trouxe esse projeto pra nós. E hoje, não somente o André, mas pessoas como o Nathan trazem projetos novos. E vocês significam esses projetos com o carinho que vocês têm, e é isso que vocês estão tirando hoje. O destaque, o valor está nesses prêmios. Eu espero que vocês sempre lembrem disso. Sempre eu vou estar aqui olhando por vocês. Sempre. E agora, nesse momento, eu quero só dirigir essa mensagem final para 3 pessoas, os meus 3 monstrinhos. O Andy, o Jeff e o Fábio. Foi um prazer muito grande acompanhar o crescimento de vocês. Porque eu acompanhei o crescimento de vocês. E ver como vocês se tornaram pessoas valorosas.
isso é um dos privilégios que eu carrego comigo. E eu queria compartilhar aqui com vocês. No mais, pessoal, muito obrigado a todos e vamos aproveitar o domingo. Tenho dito. Muito obrigado, Lucas, por todo o ano de trabalho, esforço que nos trouxeram até aqui e que vão nos levar mais adiante ainda. E a todos que acompanham o nosso canal, assim como o canal Metal Family Brasil, queremos agradecer imensamente o apoio. Como grupo independente, tudo que lançamos é fruto de muito suor e esforço. E por isso, toda a contribuição e divulgação que recebemos por parte do público faz uma diferença enorme. Esperamos que continuem conosco pelos anos que ainda virão para apreciar ainda mais dublagens e audiodramas. Nos vemos no canal e termina aqui o Prêmio Axia 2026. Até a próxima!